Possibilidades e tipos de pesquisa. Olha, isso aqui vai ser mais um review, porque a gente vai depois também, algumas dessas coisas a gente vai ter uma aula só, por exemplo, historiografia. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero, gente, vocês sempre ouviram falar, né? Quando a pessoa vai aprender balé, tem que aprender balé clássico para depois aprender outras coisas. Eu acredito muito na volta a alguns textos muito importantes da nossa área. Um deles é este senhor, infelizmente morreu no meio da epidemia da AIDS, que pegou a nossa geração de uma maneira muito forte, e ele, você vê, já era mais velho, né? Então, nasceu nos Estados Unidos, mas ele depois viveu toda a vida dele toda na Europa, especialmente na Holanda. Ele é um dos fundadores dos estudos da tradução, eu coloquei aqui esse artigo, vocês vão ter o artigo original para ler. É difícil, às vezes, encontrar esse artigo, tá? Eu tenho ele em PDF, coloquei para vocês. The Name and Date of Translating Study. O que ele percebe? Ele percebe que a gente tem uns objetivos de pesquisa, que ele chama pesquisa pura de tradução. Então, ele mostra, primeiro, seria a descrição dos fenômenos tradutórios ou estudos descritivos da tradução, como eles chamam, que não se esqueçam, depois a gente vai ter os estudos descritivos da adaptação. E, por segundo lugar, o estabelecimento de princípios gerais, que seriam a teoria da tradução. Bom, os estudos descritivos da tradução, e, gente, por favor, não se fechem, é da tradução e da adaptação também, dá para a gente usar, e vocês vão entender que dá para usar. Então, nós podemos dividir em 3 pontos: produto final, a função e o processo. Bom, produto final, que é o que a gente mais encontra, a gente vai olhar o que é a tradução, o que é a tradução. A gente pode, então, primeiro fazer um corpo, ver o que você tem de traduções, verificar todas as traduções de uma obra, de uma mesma obra, ou, por exemplo, como eu fiz, no meu caso, eu fiz com o Shot, ou você pode pegar, e ao contrário, você pegar, por exemplo, e ver como essa obra foi traduzida em várias línguas, seria literatura comparada, que o pessoal gostava de fazer muito antes, né? Você pode pegar o mesmo autor e ver outras obras dele, ver se tinha diferença na hora, quem traduziu as outras obras dele ou não, tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas primeiro você tem que ter uma ideia, então depois a gente vai falar um pouco sobre isso em outra aula, do que existe para você estudar. Segunda fase é a descrição comparativa da tradução. Antigamente, se fazia muito uma avaliação e ficava o que a gente chama de uma análise prescritiva. Não é assim que se traduz. Não, está errado, essa tradução está errada. A tradução não é isso. Então, mas nós, na área que a gente está estudando, nos estudos da tradução, não costuma ficar, adaptação, a gente não costuma ficar fazendo esse tipo de análise. Você pode até fazer uma análise de texto, mas você vai ver outra coisa. Você não vai, porque não tem o certo e errado, do ponto de vista que a gente analisa, tá? Você pode dizer, não, realmente, essa tradução, nossa, a pessoa foi para o outro lado, né? Mas, de repente, ela tá dentro de um esquema, de um sistema, dá para você entender depois por que isso. Bom, depois nós temos descrições individuais comparativas, eles fornecem materiais de pesquisa, e aí você pode fazer, por exemplo, dentro de um período. Então, eu vou estudar as traduções na época, né, do Vargas, de um idioma, né, ou de um tipo de discurso, ou de um gênero, digamos, também. Vocês também têm pesquisas com um escopo maior, que você pode ver reescrituras, então, diacrônicas no tempo ou sincrônicas, e depois uma história geral das traduções. Bom, a primeira função das reescrituras, isso aqui seria do produto final. Na função das reescrituras seria a função delas. Então, aí você não vai ter mais interessado tanto na descrição, mas você vai falar mais de contextos.
Então, isso você vai tentar entender quais textos eles foram traduzidos ou reescritos e quais não foram. Então, por exemplo, eu dou um exemplo que meu particular, eu tenho um artigo que chama A Não Tradução do Quixote em Portugal, a tradução tardia do Quixote em Portugal. Ficou 200 anos que não se traduziu o Quixote. Por quê? O que aconteceu? Bom, tinha o bilinguismo, mas depois acabou o bilinguismo. Por que continuou? Bom, é a língua de cultura. Quer dizer, você tem que explicar o que aconteceu. Às vezes é outra coisa, às vezes por exemplo, nunca foi traduzido para o árabe o Quixote 2, porque ele ofende os árabes. Então, só agora parece que saiu. Até que me atualizar sobre isso. Bom, também isso uma ênfase maior, isso dá os estudos sociológicos. Aí a gente tem toda a linha de e tudo mais. Que a gente pode ir também. Depois, a terceira, que seria orientado para o processo. Então, qual que é o processo de tradução? E aqui, obviamente, o Holmes ele fala mais da mente do tradutor, ele chega a falar de psicologia, etc., mas a gente teria que falar hoje, obviamente, em tradução automática, e a ChatGPT já, entendeu? Quer dizer, tudo isso que a gente tem que colocar e que existe. Bom, a outra seria a teoria da tradução. Tem gente aqui que está interessada em teoria, tem muita gente que trabalha com teoria, que seria você pegar, então, todas essas análises feitas pelo pessoal que estuda os estudos descritivos da tradução e da adaptação, você combinar com os outros estudos, a parte do contexto, a parte sociológica, e você fazer uma teoria. Então, Andrew Chesterman, por exemplo, é um cara que ele trabalha muito com teoria. Os livros dele vocês podem ver. Bom, só para a gente não esquecer, eu coloquei o livro do Catrice. Gente, o Catrice tem 2 palestras no nosso canal, maravilhosas. A palestra do Catrice vale muito a pena, o cara é maravilhoso, uma pessoa assim, doce de pessoa, e muito, muito bom o trabalho dele. Uma é na Jota, então vocês vão encontrar na playlist da J21, que ele foi um dos nossos convidados internacionais. E o outro foi, a gente convidou ele para fazer um webinar, então está na lista dos webinars. Muito legal vocês verem o trabalho dele, e ele faz um resumo do livro dele, então é bom que vocês verem. Realmente tem muita coisa boa no nosso canal para vocês que estão querendo saber o que está rolando. Bom, apresentando um pouco para vocês, nós vamos entrar nisso, nós vamos ter uma aula inteira com o professor John, com a Elisa, a professora Elisa. Eu vou falar um pouco também, vou falar um pouquinho de metodologia, falar de entrevistas, mas a gente tem o que a gente chama de historiografia da tradução, história da tradução. Então, a gente tem o Anthony Pin, como eu falei para vocês, em 98, que ele fez o livro Translation History, que é um livro também clássico, já hoje em dia, já tem 30 anos, né? E eu queria muito apresentar esses 2 livros para vocês, porque para mim foi uma surpresa. Eu estava estudando o Quixote e, de repente, na minha qualificação, a professora Heloísa Cintrão vira para mim e fala assim: você está fazendo estudos da tradução. E eu não tinha a mínima ideia que eu estava fazendo estudos da tradução, entendeu? Não sabia, não sabia. Não. Falei, nossa, isso foi em 2007. E ela me sugeriu esses livros, então, assim, por via das dúvidas, se alguém ainda não conhece bem esses livros, eles são maravilhosos. O primeiro é o Anthony Pin, ele vai falar de retraduções, depois eu tenho muito, muito também, para quem trabalha com retradução, a gente falaria remake na área de cinema, ou readaptações, quantas vezes a gente tem. Eu tenho muito material, posso passar, o que a gente chama de republicação, reedição, por que fazer os catálogos, como você faz, isso a gente vai falar um pouco. Depois a história dos escritores, como a gente estava falando um pouco com o John antes, e também o estudo da recepção dessas traduções através de metatextos.
Então, eu sugiro vocês lerem a tese da professora Márcia Martins, que eu adoro essa tese, eu recomendo para todo mundo. É uma tese que ela fala do Hamlet, mas ela mostra muito bem como fazer essa pesquisa com metatexto, e bem interessante, né? O que saía no jornal sobre as adaptações feitas do Shakespeare, né? Bem legal. Bom, tem o Genete e a Gursalar, que nossa, o nome dela é uma amiga do John, o nome dela é bem difícil até de escrever, falando de paratextos, metatextos, agência e agentes, e o The Map. Bom, primeiro que eu vou falar... Shenas Tahir Gurchalar. Gurchalar, nossa, é muito difícil o nome dela, depois aparece tudo aqui. Eu vou começar pelo The Map, porque aqui tem muitas perguntas. Esse é o texto, tá aqui, vocês também vão poder entrar, é um hiperlink. Aí ele fala, né? Bom, ideias, gente. Tudo são ideias aqui, tá? Estudos, o que você pode estudar? Então, eles falam, estudos da tradução sobre tradutores, biografias, as relações com editores. Então, bom, tem gente que praticamente trabalha para uma editora a vida inteira. Isso é muito comum. Antigamente, a gente viu isso no Intrad, no simpósio que o John e a Elisa montaram sobre historiografia da tradução, e só aparece, entendeu? Gente que, por exemplo, só trabalhava para Zé Olímpio. Bom, até hoje, a Solange trabalha muito para Martin Claret, então isso até às vezes fica até meio a cara, né, da editora. E entrevistas com tradutores, né, ou adaptadores, você pode saber como eles trabalharam, etc. Vários tipos de pesquisa, estratégias de tradução, comportamento do tradutor, pesquisas com edições. Então, você saber se tem prefácio, pós-fácio. Então, por exemplo, tem uma moça que estudou prefácios, só prefácios, da obra do Perrault. Uma outra também estudou prefácios do Quixote. E aí você levanta o que cada... Notas de tradutores, né? O que os tradutores falavam das coisas que eles faziam. Isso você também pode fazer, não é só no passado, tem coisas de hoje em dia. Você pode assistir um filme e ver o que o cara falou sobre o filme que ele adaptou. Muito fácil, joga no YouTube e tem umas 7 entrevistas, se não tiver mais. Bom, recepção, né, que eu estava falando, então, resenhas, revistas, hoje você fica... Pergunta de pesquisa. Pergunta de pesquisa é um termo que é muito usado no exterior. Quando eu fui fazer meu primeiro curso de verão, que eu fui fazer em Manchester, com a Mona Baker, eu lembro que eu falei, mas não, você tem que ter research question. Tinha que ter research question. Não adiantava trazer o projeto, eu quero estudar, tá, mas por que você quer estudar? Então, vai lá. Como essa tradução difere da primeira tradução? Sua impressão inicial, o que você vai testar? Por que você está querendo estudar isso? Tem alguma desconfiança, a gente sempre tem alguma desconfiança, ninguém vai querer estudar uma coisa de lá nada. Quando eu digo uma nova tradução, eu estou comparando com uma revisão. Existem outras traduções do texto na língua meta? Quem eram esses tradutores? Quem encomendou? Por quê? Quantas foram publicadas? Posso fazer uma generalização sobre as diferenças que notam a primeira tradução e a sua retradução? Então, muitas pessoas na área de retradução, elas acham que elas viam que as primeiras traduções eram muito longe do texto e depois ficavam mais próximas. Para mim, não aconteceu isso. As minhas primeiras traduções... Se posso entrar um momento? Entra, uma John, sub-área interessante é a própria retradução. Tem grupos, tem congressos especificamente sobre retraduções. E a teoria que o Silvio estava falando, o próprio Antoine Berman, que a primeira tradução vai ser uma tradução mais facilitadora, a segunda tradução vai ser mais próxima ao original. Nossa amiga Julieta fez uma dissertação assim, e uma hipótese com muitas exceções
Sim. Mas é interessante como essa própria sub-área cresceu muito. E tem, como o John falou, tem, inclusive assim, por exemplo, a minha própria tese chama Retraduções do, né, Readaptações do Quixote, porque acontece toda vez que vocês fazem, você tem uma tradução, todas as outras vão ser retraduções. Então, por isso que é tão importante. Porque você vai estudar qualquer autor, se ele só foi, a não ser que ele só foi traduzido uma vez na vida, que também isso também reflete como a pessoa é pouco recebida naquele país. Também é importante por que não foi traduzido de novo, né? Por que algumas coisas são traduzidas, outras não? Bom, você vê se as coisas funcionam ou não, outras teorias que colocaram aí. Bom, de novo, retraduções. O método de medir proximidade é comparável às formas utilizadas por outros estudiosos. Suponho que eu uso diferentes medidas de proximidade, que eu aplique em diferentes sessões e chegue a resultados diferentes. Como devo interpretar? Perguntas de pesquisa. Os meus resultados sugerem que a hipótese de tradução precisa ser modificada ou refinada. Eu, por exemplo, para mim não funcionava, porque o que eu tinha, eu estava trabalhando com texto de português, de espanhol para português, então nesse par linguístico e no meu contexto histórico, essa não funcionou. Está aqui, os meus resultados se relacionam com pesquisas com outras áreas da tradução, então, como, por exemplo, os universais da tradução. Então, se você vai trabalhar com uma área de tradução ou de adaptação, você tem que estudar um pouco a parte teórica para entender aonde ele se encaixa, até você falar, não, olha, o Chesterman fala que isso aí no Universais da Tradução não acontece comigo. Comigo eu não encontrei isso. O fulano fala tal coisa, não encontrei. E as variáveis. Então, estudos da tradução para os dois tipos de variáveis. Podemos descobrir algumas conexões. Então, variáveis do texto, que se relacionam diretamente com traduções, variáveis de contexto. Estudando relações entre variáveis, podemos encontrar padrões. Bom, categorias de variáveis. As categorias de variáveis: texto-fonte, contexto linguístico, estilo, processo semântico. Bom, língua meta, particularidades da língua, limitações estruturais. Bom, às vezes a língua ela não comporta algumas coisas que a gente quer fazer. Então, sei que, por exemplo, no japonês tem umas coisas com feminino, masculino, tem 3 tipos de feminino. Eu não sei, eu já lembro de ter ouvido umas coisas assim. Então, cada língua tem umas particularidades. A tarefa, quer dizer, o tipo você tem tempo, vai dar tempo de fazer isso? Aliás, tem que pensar isso para os projetos de pesquisa, gente. Que às vezes o pessoal vem com os projetos assim, que é a vida inteira para ficar estudando, só tem 2 anos, né? O propósito, o prazo, tem o material para fazer isso? Como vai ser com o cliente? Eu vou fazer uma tradução cheia de notas, mas o cara falou que não quer nota. Então, não vai dar. Que mais? Outra variável, tradutor. Como é o tradutor? A sua atitude? Ele traduz para a sua língua materna ou ele está traduzindo para uma outra língua que ele não conhece tão bem? Ele estudou aquela língua? Eu descobri, por exemplo, que, com exceção das 2 últimas traduções, todos os tradutores do Quixote, nenhum tem estudado espanhol. Nossa, do Cervantes, também fiquei surpresa. Ela falava quem era tradutor do Cervantes. Não tem nada a ver. Então, fazer biografias, descobrir o que a pessoa já trabalhou antes, a variável sociocultural, normas. Gente, normas, tem a Schaffner, é uma crítica que ela trabalha muito com normas de tradução e da adaptação. Então, por exemplo, cada gênero, tem certas normas. Você vai traduzir para a literatura infantil ou vai adaptar, você tem certas normas, tem coisa que você não vai poder fazer. Então, você não vai ficar usando um monte de palavrão para uma coisa de criança. Ou se usar, vai ter que usar de outro jeito, quer dizer, todas essas coisas. Valores culturais, ideologia. Quem fala muito disso, por exemplo, valores culturais, e que é maravilhoso, outro clássico da tradução, o John também gosta muito desse autor, o André Lefebvre.
Ele é outro cara que morreu muito cedo, morreu em 95. Eu adoro tudo que ele faz. Tudo, tudo. Todos os artigos dele são maravilhosos. Um muito conhecido é o que está no Reader, Translation Reader, que é o Cucumber. Como chama, John do Cucumber lá? Esse é o nome do artigo, mas está no Translation Reader, a gente pode passar para vocês. E o Manipulation... Cucumbers de Lefebvre. Não é? Mother Courage Cucumbers. Esse. Uhum. Bom, não, falando da maneira na qual Bertolt Brecht foi traduzido para os Estados Unidos, o grande dramaturgo representante do comunismo, como que ia apresentá-lo para os norte-americanos na Guerra Fria? Claro que tinha que fazer certas modificações e desenfatizar o lado político. É muito legal, inclusive é o Lefebvre que fala que as obras que não são reescritas, elas morrem. E se vocês forem pensar um pouco, é verdade. Se você pega uma obra lá, se o Quixote, que o coitado do Cervantes escreveu em 1605, 1615, ninguém nunca mais tivesse feito nada com ele, não tivesse feito artigo, peça de teatro, não tivesse feito coletânea, não tivesse feito música, não tivesse feito adaptação, não tivesse feito todas as coisas que eles fizeram, quem quer conhecer? Ia ficar lá, que nem um monte de outros escritores da época dele, que a gente sabe que existem porque está lá na biblioteca e sabe que existe, mas ninguém lê, né? Então, ele fala isso, é uma coisa muito importante para vocês não esquecerem nunca. Nós que trabalhamos com estudos da adaptação e da tradução, gente, obra que não é reescrita morre. E pode deixar o seu orientador de pelos em pé, como eu deixei a minha quando eu falei isso de Cervantes. Ela queria me matar. Eu falei, ué, não é verdade? Quem que ia ler em português? Todo mundo ia ler agora o Quixote em espanhol? Não, né? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos só mais meia hora. Os agentes. Então, vou falar um pouquinho dos agentes. Tem definições dos agentes. Eu gosto muito da definição que a gente encontra no livro do John e do Paul Banda. É um livro que tem vários artigos, a gente tem esse livro também para passar para vocês. E eles colocam, né, os agentes como as pessoas, inclusive assim, a gente tem a nossa amiga Solange Pinheiro, e eu sempre encho o saco dela, porque eu falo que ela é uma agente cultural, e ela fala, eu não sou agente, eu sou tradutora. Eu falei, você é? Porque ela vai lá na Martin Claret, ela fala, escuta, esse autor aqui, vocês conhecem esse livro dele? É muito legal. Vai lá e traduz, e depois nós estamos lendo esse livro. Então, ela faz um papel de agente, sim. Então, nós temos tradutores, pessoas que trabalham nos bastidores editoriais, como está escrito aqui, né? Então, às vezes, você tem um editor que vai numa feira, claro, você tem essa agência, óbvio, né? De uma coisa do mercado editorial, vamos ser bobos, óbvio, né? Você tem um mercado editorial que vai te empurrando coisas, vai te trazendo coisas, etc. Mas você também tem o outro lado. Então, por exemplo, promotores de venda. Hoje, a gente sabe que o TikTok, o BookTok, como eles chamam, é muito usado por editores para publicar coisas. Inclusive, o BookTok também é usado por produtores para produzir audiovisual, porque eles vão lá e veem o que a moçada está querendo ver adaptado. Então, assim, tem várias maneiras. A gente aumentou esses agentes, né? Antes as coisas não existiam, com, né, as mídias sociais. E, claro, instituições e programas governamentais. Então, por exemplo, o ano passado fazia aniversário da 100 anos da Semana de Arte Moderna, e a gente tinha o Macunaíma do Mário de Andrade tinha entrado em direitos, domínio público, e eu sugeri para uma colega nossa, inclusive ela é minha amiga, e ela faz parte do meio também, de traduzir esse livro. Ela ofereceu, ela fez a tradução, eu fiz uma assessoria com ela de tradução, e não existia Macunaíma em espanhol, tinha uma tradução da Espanha de 87, péssima,
Falei que não precisou fazer a prescrição, mas é que eu não gostei. Silvia não gostou, tá? Não é que ela era ruim, mas ela era muito domesticada, muito longe de tudo que a gente gostaria de ver numa obra do Mário de Andrade hoje em dia. E aí eu falei para ela, mas você não tenta alguma coisa lá na Embaixada Brasileira, apesar que com esse governo, né, o pessoal não está dando muito, mas a semana de 22 eles vão ter que fazer alguma coisa. Tiro e queda, ela foi lá, conseguiu uma grana, publicaram um livro e lançaram ano passado. Eu não fui por causa da pandemia, era uma época que tinha voltado a pandemia, lançaram o livro no dia da Semana de Arte Moderna. Então, assim, isso você tem, então, programas, instituições, às vezes você tem nas embaixadas, aqueles leitores, então, né, que é um trabalho que eu sempre tive inveja, a pessoa ganha uma grana para ler, né, John? Na Europa é muito comum isso, nos Estados Unidos também. Então, um pequeno mapinha aqui para a gente fazer, dar uma olhada. Então, você tem o autor é um vai e volta, porque às vezes o editor pede alguma coisa para o autor, né? Acontece isso, né? Mas, digamos, seria do autor para o editor e produtor. Nós vamos para o público-fonte, o público-fonte também, às vezes, dá um feedback aqui, eles que pedem coisas, isso depois é levado para fora, esses outros aí, entre os agentes aqui, que podem ser, eu adicionei um 3, antes a gente falava mais de tradutor e o adaptador, os editores e produtores, claro, como editores eu também coloco as pessoas que trabalham nisso. Em terceiro lugar, eu colocaria hoje em dia o público, que seriam os prosumers e os consumers. Primeiro, assim, porque eles estão fazendo uma força, então, usar esse exemplo que eu dei, por exemplo, do BookTok, e eles estão tendo, por causa das mídias sociais, o pessoal vai no editor e fala: por que vocês não traduzem outro livro dessa autora? Adorei essa tradução desse tipo de livro, por que vocês não fazem mais? Então, também é uma agência, e eles, às vezes, até sugerem livros, isso é falado do próprio pessoal das editoras. Então, eu diria que hoje a gente poderia considerar como agentes os próprios consumidores, porque a gente está tendo isso. Aliás, isso é uma pesquisa ótima para se fazer, né? A influência dos consumidores na agência. Bom, contexto aqui para falar um pouco, porque são coisas que a gente vai tratar no curso. A gente tem que investigar, fazer uma investigação bem histórica, ver casos editoriais, no caso de audiovisuais, seriam teatros, estúdios, a situação socioeconômica daquela cultura de chegada e de partida, então, às vezes, você tem uma diferença muito grande, você tem um pessoal muito rico e traz para cá, e o pessoal aqui não tem nada de grana, então, fazer ou vice-versa. A evolução na educação, então, né, às vezes vem uma coisa aqui, mas o pessoal aqui não sabia não sei o quê, sei lá. Mudanças linguísticas, ortográficas, impactos sociais de temas como feminismo, racismo, diferentefobia. Eu adorei essa diferentefobia, eu adorei. Achei muito legal. Uma tradução minha, mas eu tirei do inglês, tá? Minha assim. Puritanismo, preconceitos religiosos vindo deles, antimigrantista, censura interna e externa, and you name it. Bom, tudo isso a gente tem que saber quando a gente estuda, a gente quer saber as coisas que a gente quer saber na nossa área. Bom, só relembrando, não vou me deter muito nisso, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar do Genet. Aliás, nossa, John, não sabia, ele morreu agora. Morreu em 2018. E o Genet, então, ele vai fazer um trabalho muito grande, muito bonito. Ele tem mais de um livro e ele se dedicou a ver tudo que não fosse o miolo do livro. Então, as capas. Então, por exemplo, no catálogo que eu fiz, tanto para o meu mestrado e para o meu doutorado, eu coloquei as capas. Eu acho as capas muito importantes. Estou mentindo para vocês. No mestrado não coloquei capa nenhuma, estou mentindo.
mas nas adaptações eu coloquei, que eu acho muito legal colocar. Então, você coloca, você pode ver, você pode fazer, por exemplo, todo um estudo só com capa, só, por exemplo, um estudo gráfico, como as coisas foram colocadas, aonde foram colocadas, aonde está o nome do autor da obra, aonde está o nome do tradutor, está maior, está menor, o que mais está escrito? Tá, por exemplo, eu analisei uma obra que falava assim, adaptação para neoleitores. Aí eu fui perguntar para o adaptador, mas escuta, como é que é esse negócio de neoleitores? Como é que você adaptou para neoleitores? Eu falei, nem sabia. Ele falou para mim que eu estava adaptando para neoleitores. Eu só fiz uma adaptação, me pediram fazer uma adaptação do Quixote, eu fiz. Nem sabia que era um papo de neoleitores, né? Falei, pois é, está escrito aqui que você adaptou para neoleitores. Ele nem sabia. Então, assim, a gente tem que ler e questionar um pouco. Então, por exemplo, no trabalho do John, que, aliás, é muito legal esse livro, o Clube do Livro. Deixa eu colocar. Ô, John, estou contando de diferentes capas e como vêm as coisas e as apresentações. Então, estou falando que no teu naquele teu livro, do Clube do Livro, você fala, né? Que eles falavam, são traduções integrais. Aí, né, o trabalho do John, vocês vão ver que não eram integrais, que era Na tradução especial quer dizer condensação, tradução cortada, sim. Então, essas coisas vocês têm que ver, dedicatória, que mais tem. Aí depois, peraí, aí aqui, tá, metatexto, epitexto, então tudo que é fora, do texto, que não está no livro, que não está nem no livro, nem no texto. Aí, então, seriam entrevistas, às vezes a pessoa faz uma carta, o Lobato, por exemplo, o Lobato fala muito do que ele escreve nas cartas dele. Então, ele tem várias coletâneas de cartas, você pode ler o Lobato falando sobre as coisas que ele estava fazendo. Isso acontece. Hoje em dia, nós temos muito também correspondência entre tradutores e escritores. Isso é muito legal de ler também. Nós temos isso também, aquela Thaís John, que escreveu sobre o Lobato, que eu adoro a tese dessa menina. A menina pegou toda a correspondência do Lobato com o pessoal da Argentina, mas ela me ajudou tanto na minha... Sim. Maravilhoso o trabalho dela. Bom, a Shenaz Tahir Bursaglar, falei certo? Não? Bursaglar? Bursaglar. Gurchalar. 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 Shenaz Gurchalar. Tá, Gurchalar. Bom, o trabalho dela é lindo, eu adoro o livro dela. Ela estudou oh, meu Deus, como chama aqui? O Gulliver, né, John? É o Gulliver? Acho que é o Gulliver. Não sei, Ela acho que é fez muita coisa, e não me lembro do estudo de não, Gulliver. aquele livro que ela conta tudo, como mudou na Turquia, o alfabeto, que os caras mudaram tudo, e eu acho que ela analisa o Gulliver, que ela analisa várias traduções do Gulliver. Não interessa, ela faz um trabalho lindo, gente, e a gente, quem se interessar, pode depois ver, e ela vê notas, prefácios, pós-fácios, tá aqui, vocês dão uma olhada, é uma outra autora, mas que trabalha com esse tema, e é legal vocês darem uma olhada também. Tá, coloquei aqui algumas referências para vocês. Depois a gente tem mais coisas, mas aqui tem umas... esse aqui Sim, estou vendo aqui, Gulliver's Travels in Turkey. Gulliver, né? Retranslation and Intertextuality. É muito legal, gente, esse livro dela. É muito interessante esse livro dela. Tem a Palowski, eu gosto muito do trabalho da Palowski, gosto muito também da Koskinen. Ela é muito boa, a Koskinen. Ela tem um trabalho para quem quer trabalhar com estrangeirização e domesticação, apesar que não tem um pouquinho meio batido, mas tem umas coisas interessantes. Ela tem uma coisa bem legal. A tradução em revista de 2010 é um número só de historiografia. O John e a Márcia Martins que editaram. Eu coloquei o artigo está aqui porque eu tenho um outro lá também, mas
é um resumo da minha dissertação e depois tem um resumo da minha tese. Depois, podcast, tem umas coisas muito legais para vocês darem uma olhada. Isso aqui também eu vou passar para vocês, tem tudo hiperlink, tá? Jeremy Monday, também, que é legal. Esse Translators Have They Say é um livro que a gente editou, quer dizer, eu não editei, mas eu estou dentro do livro, mas foi o pessoal do CETRA, que, aliás, eu recomendo. O CETRA é uma organização de Leuven, eles fazem esse curso de verão, que foi a ideia desse curso que a gente quis reproduzir um pouco, já tentamos também um outro verão no Great, também de fazer uma coisa parecida. São 15 dias, eles têm bolsas, eu recomendo que vocês façam, depois eu posso colocar também o link para quem estiver interessado, vocês podem escrever lá. Também não é um absurdo o preço, quando eu fui, eu lembro que era uma coisa que não era um absurdo, e eu sei que eles têm bolsas. Coloquei aqui vários textos, Between Cultures, não sei o que lá, o Anthony Pin, um artigo dele, a Lia Weiler, que ela é ótima, gente, infelizmente morreu há pouco tempo, mas ela era além de tradutora do Harry Potter, renomada e muito reconhecida, porque o pessoal da própria autora gostava muito do trabalho dela. E aqui vocês têm a Koskinen Palowski, que eu adoro, podem dar uma olhada, é muito boa, e o Gambier, que foi um dos primeiros também a falar de retradução. Aqui só coloquei um pouco do Anthony Pin, só para lembrar para vocês que os cursos de tradução no Brasil começaram nos anos 80, então a maioria das pessoas que traduzia antes eram escritores, eram intelectuais, professores, e muitos sempre levando uma vida paralela, como muitos de nós também, né, gente? A gente continua nessa história. Aqui, muito legal, é um artigo que o Anthony Pin fez com essas pessoas, de como encontrar traduções dentro de bases que nós já temos, como seria, por exemplo, a Amazon ou o Estante Virtual, etc., que depois também eu vou mostrar um pouquinho como trabalhar com isso. Olha, aqui eu coloquei mãos à obra, porque a ideia é que vocês pensem um pouco em algumas perguntas de pesquisa, sabe? Eu vou colocar isso lá, eu sei que eu falei um pouco rápido, vou abrir agora para perguntas, e eu gostaria que vocês pensassem nisso para a próxima aula, que seria amanhã. Alguém tem alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Estão muito quietos, estou começando a ficar preocupada. Fala, Anabelle. Você está rindo. Fala aí, Juliana. Eu não sei se a minha pergunta seria muito pertinente para o momento, se não for, pode se deixar para outra aula, não tem problema. Mas, em relação, por exemplo, como é que eu poderia trabalhar, até o momento a minha principal dúvida, por exemplo, se eu estou traduzindo um conto, né, e esse conto trata de um fato muito relevante, por exemplo, vou dizer o que é. O conto que eu estou trabalhando fala das mulheres de conforto, né? Na Segunda Guerra, aquela coisa toda do exército japonês, que mantinha as mulheres de conforto, aquela questão toda. Então, junto com a tradução desse conto, eu também levanto essa questão. E aí eu queria saber como é que eu poderia trabalhar o papel do tradutor. Seria um papel como de ativista, eu não sei exatamente como é que eu poderia dialogar a importância de traduzir esse texto, né? E também tratar dessa parte histórica, né, que tem uma parte bem grande do trabalho que eu falo, né, da bibliografia toda sobre de livros sobre esse assunto específico, mas aí também entra a tradução como se fosse assim, um resgate historiográfico, não sei se seria... Mas é você que vai traduzir? É você que vai traduzir? Sim. Entendi. Seria uma autorreflexão isso, né? O John teve uma aluna que trabalhou um pouco com isso quando ela fazia... Lembra, John, aquela aluna que fazia tradução, acho que era tradução comunitária, que eu lembro que ela fazia uma reflexão sobre sua própria atividade, que é bem
tem até uma certa... Sim, ela fez traduções de... Ela foi editora de uma revista budista. Infelizmente, ela desistiu do doutorado, foi embora. Tá. Eu acho... Quem está falando aqui? É a Juliana. Juliana, sim. Eu acho que tem 2 ou 3 coisas. Uma, que são os paratextos, notas de rodapé e introdução do tradutor-tradutora. Aí seria uma coisa para negociar com a editora. E segunda coisa, são suas próprias escolhas dentro do texto. Por exemplo, isso de comfort women, o próprio termo, comfort women. Comfort para quem, né? Comfort para quem? Sim, como se vai traduzir isso? Então, o próprio termo é carregado. Sim, da ideia que dava conforto para os soldados japoneses. Mas parece que isso foi um termo que as próprias mulheres estão usando. Não estão usando outro termo, porque o próprio termo, muito carregado assim, muito dirigido aos japoneses. Então, colocando as próprias mulheres numa posição de uma coisa. Não, tem comfort pet, John. Tem a palavra em inglês que o pessoal chama comfort pet. Pet. Tipo, não estou falando, eu estou falando que existe esse termo agora nos Estados Unidos, que não é, por exemplo, sabe service dog, quando a pessoa é cega? Se a pessoa, por exemplo, tem estresse, eu conheci uma mulher que ela viajava com o gato dela, e eu falei, eu posso levar meu gato em todo lugar, porque é meu comfort pet. E ela me mostrou, ela tinha uma carteirinha que falava comfort pet. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E a menina não era cega, não era nada, gente. Era tipo, uma pessoa tipo eu, assim, que eu saio andando com gato por aí. Eu tenho meus gatos em casa, mas nunca levei para viajar. E chamava Comfort Pet. Agora que ela falou Comfort Wife, na hora eu falei, gente, é tipo um pet, né? É um pouco para você. Outros termos, por exemplo, quando fala do sexo, como se vai colocar isso? Quando fala dos soldados japoneses, temos como inimigo, como se vai usar isso? Se vai traduzir assim, se vai colocar certas coisas em itálicos, se vai tentar colocar nota de rodapé, como se vai fazer? Então, tem certos termos delicados que se vai tomar algum tipo de decisão, você vai ter que tomar algum tipo de decisão escolhendo uma palavra ou outra palavra. Então, basicamente, as 2 coisas são os paratextos, notas de rodapé, introdução, prefácio e pós-fácil. E também tem que pensar, acho que você não vai ser envolvido na capa, mas talvez você pode dar algumas dicas. Como que vai ser a capa? E as próprias escolhas dentro do texto. Entendi. Também seria legal você ver como esse livro foi traduzido em outras línguas, de repente alguma língua que você possa entender. Ele só tem uma tradução em inglês. Então, para você ver, você pode até ver em castelhano, que em castelhano e português é bem similar, que dá para a gente entender, né? Para você ver esses termos que o John estava mencionando, inclusive comfort wife, por exemplo, comfort woman, e outros que devem ter vários, como eles foram tratados, inclusive a época, porque aí você pode falar, olha, logo depois da guerra foi traduzido assim. Agora, já no ano 2000, já traduziram de outro jeito. Agora tem uma versão, porque também, se você sabe português, você consegue, pelo menos, alguma coisa você entender em italiano, pelo menos uma olhadinha, entendeu? Eu, por exemplo, não sei alemão, mas eu lembro quando eu fui fazer uma comparação, eu falei, deixa eu ver se eles falam essa palavra, Barcelona, e procurei, entendeu? Barcelona era igual. Então, assim, sabe, às vezes, mesmo você não entendendo, você pode ver também uma ideia. E como a autora, é a autora a mulher que escreveu? É a mulher?
Sim, sim, da autora. Falar um pouco da autora, Sim, a autora. época que ela escreveu, se ela tinha... Porque aí você faria aquela coisa da historiografia, ao invés de fazer do tradutor, você faria um pouco dela também. Que idade ela tinha, entendeu? Que época ela escreveu isso? Porque a escolha de palavras dela também vai estar dentro desse contexto, né? Quem ela era? Ela tinha estudado? Ela tinha passado por aquilo? Alguém contou para ela? Ela escreveu isso quando? Foi depois da guerra? Foi antes da guerra? Sei lá, isso também vai te ajudar até a localizar um pouco, né? Você poder até dar um pouco de explicações das tuas notas. Bom, gente, a gente se vê amanhã. Dê uma olhada no nosso canal. E, por favor, eu tenho certeza, eu quero que todo mundo aqui me diga qual que é o vídeo que serve para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão achar um. Certeza. Não vai me dizer que vocês não conseguiram. Vai. Se não conseguiram, vai ter que falar no dia seguinte. Pode entrar lá e olhar. E pode se inscrever, que agora eu virei blogueira. Tchau, gente.